Ele desafiou a casar, mas o mecânico negro deixou todos surpresos com sua decisão. Era uma manhã comum na oficina de veículos Santos e Filhos, situada em um movimentado bairro de São Paulo, com a rotina de motores roncando e ferramentas tilintando ao fundo. Mas algo no ar estava diferente. O cheiro de óleo misturado com o aroma do café fresco anunciava que seria um dia agitado. Daniela Santos, uma mulher de cabelos encaracolados e mãos manchadas de graxa, se preparava para mais um turno intenso. Desde pequena sempre soube que era diferente, não apenas pelo talento nato em consertar o que mais parecia uma pilha de sucata, mas também pela pele negra que a separava do resto do time predominantemente masculino. Os olhares de reprovação que recebia eram quase comuns, mas hoje havia algo a mais, um zumbido no ar que não conseguia ignorar. Quando Ricardo Albuquerque, um engenheiro arrogante e conhecido por seu jeito provocativo, entrou na oficina, um silêncio constrangedor tomou. "Se consegue consertar aquele motor ali." Ele apontou para uma máquina que, no fundo, sabia ser um desafio e tanto. Mas Daniela, em vez de tremer, sentiu a adrenalina pulsar nas veias. A multidão começou a se aglomerar, murmurando. Todos queriam ver o que aconteceria. Ricardo sabia que ela era uma mulher em um campo de homens, e achou que com essa provocação poderia fazer com que ela falhasse. Mal sabia ele que Daniela tinha uma determinação inabalável e uma mente afiada. Enquanto a câmera de Ricardo começava a girar, Daniela se aproximou do motor e imediatamente notou algo estranho. Com seu olhar crítico, começou a investigar. E foi então que descobriu: o bloqueio era resultado de uma sabotagem. Um grupo de engenheiros desonestos que se aproveitavam da falta de respeito por mulheres em sua área estava por trás daquilo. O coração de Daniela disparou ao perceber que se tratava de uma armadilha calculada. "Não vai ser assim que vão me parar", pensou, enquanto chamava Suami. Com cada dia que passava, a tensão aumentava. Os olhares de desaprovação se tornavam mais intensos e os comentários sussurrados cortavam como navalha. Era uma batalha não apenas contra o motor, mas contra um sistema que queria calá-la. Os segredos obscuros da gangue de engenheiros estavam prestes a vir à tona, e Daniela sentia que o tempo estava se esgotando. Ele iria pensar 2 vezes antes de desafiá-la novamente? A resposta estava prestes a ser revelada. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada." A tensão na oficina Santos e Filhos estava insuportável. Daniela sentia o olhar de Ricardo queimando em suas costas. Os murmúrios ao redor aumentavam, e ela não sabia se estava mais nervosa com o motor ou com toda a situação. O tempo estava passando e as dúvidas em sua mente giravam como engrenagens soltas. O que mais poderia acontecer? Foi então que o inesperado aconteceu. No meio de seu foco, um estrondo profundo reverberou pela oficina. A porta da frente foi arrombada e um grupo de homens, todos com uniformes de outra empresa de engenharia, entrou em passo firme. A tensão se transformou em confusão. O que eles estavam fazendo ali? "Identifiquem-se", gritou um dos homens, enquanto os outros se espalhavam pela oficina, cercando a multidão. O coração de Daniela acelerou. Era como um filme de ação, mas bem mais perigoso. O lugar, que antes parecia uma disputa amistosa, agora se tornava uma cena de confronto. "Ricardo, o que está acontecendo?" Daniela perguntou. Sua voz tremeu. Mas ele não parecia ter resposta. Sua expressão estava congelada entre a surpresa e o medo. Um dos homens se aproximou. Um líder, claramente, com um olhar incisivo. "Ou você entrega o motor, ou nós deixamos a sua amiga se ferrar."
Isso não é um jogo. A voz dele cortou o ar e a plateia começou a murmurar, inquieta. Então, o mundo de Daniela virou de cabeças para baixo. A mulher que sempre apoiou, Angela, estava em pé ao lado do líder. Seu olhar agora era de desdém. Elas não conseguem fazer nada. Você sabe, Ricardo. É só esperar a hora certa, disse com um sorriso frio que fez o estômago de Daniela revirar. As peças começaram a se conectar na mente de Daniela. Angela era parte do plano. A traição dela era a última coisa que Daniela esperava. A mulher que sempre acreditou no potencial das mecânicas, que alegava lutar contra a discriminação na profissão, agora estava ali, se aliando aos inimigos. Daniela sentiu o chão sumir sob seus pés. Você estava do lado deles? Daniela perguntou, a voz quase inaudível, cheia de incredulidade. O que você pensou? Que isso é seu lugar? Você realmente acreditou que poderia vencer esse jogo? Não há espaço para fraqueza aqui, respondeu Angela, com um desprezo cruel. A sala estava em choque. Todo mundo estava em silêncio. As pessoas olhavam umas para as outras, sem saber como reagir. Ricardo, incapaz de controlar a situação, finalmente interveio. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Invadir uma oficina? Acha que vou sair assim impunes? Falar muito não adianta, cara. Ou você se junta a nós, ou a sua amiga paga o preço. Retorquiu o líder, com um olhar que desafiava. O clima estava insuportável. O mundo parecia girar em torno daquela revelação chocante. O que estaria em jogo agora? A lealdade de Angela. O desafio de Ricardo. A mentira que tudo isso se tornara. Daniela sentia que cada respiração era um desafio em si, um peso esmagador do que estava por vir. Ela precisava decidir rapidamente. O que faria? Como reverter essa situação? Uma sensação de urgência a dominou. O olhar desesperado das pessoas ao seu redor a empurrava para agir. E quando Daniela olhou novamente para Angela, viu que o quanto pode confiar estava desmoronando. Mas e se houvesse uma saída? Um plano que pudesse mudar tudo novamente? A tensão estava lá, as apostas nas alturas, e o final dessa história ainda estava por ser escrito. A tensão estava lá, as apostas nas alturas, e o final dessa história ainda estava por ser escrito. Daniela olhou em volta, buscando uma solução, mas os homens diante dela pareciam imbatíveis. O olhar de Angela, antes de apoio, agora era um veneno. Mas, enquanto o desespero a consumia, um estrondo a fez parar. A porta dos fundos da oficina se abriu bruscamente e um novo personagem entrou em cena. Saia do caminho. Uma voz autoritária gritou. Era um homem, forte e com um semblante decidido, que avançou em direção ao grupo invasor. Sua feição determinada e a franja de cabelo bagunçada, como um herói de filme. Os homens da empresa rivais hesitaram, confusos. Era Carlos, um dos mecânicos mais experientes da oficina, e também um amigo confiável de Daniela. Carlos, o que você está fazendo aqui? Daniela gritou, a esperança ressurgindo em seu peito. Eu não deixaria vocês sozinhos nessa treta. Precisamos de apoio. Ele se virou para o grupo de homens, agora em posição de confronto. Saia da nossa oficina. Isso é um aviso. O clima agora era um campo de batalha. O silêncio cortante foi substituído por murmúrios nervosos e olhares variando entre alívio e tensão. Mas então, algo inimaginável aconteceu. No meio do confronto, enquanto todos estavam entretidos com atenção, um dos invasores, um jovem de cabelo encaracolado, tirou um objeto gradualmente de seu bolso. Era uma arma. O metal reluziu sob a luz da oficina e a sala congelou. Calem a boca! Isso é sério! Gritou o homem com a arma, apontando para todos.
O ambiente se transformou em um domínio do medo. Daniela sentiu seu coração parar. Os olhares corriam de um rosto a outro, tentando entender a gravidade da situação. O grupo que antes parecia ameaçador, agora estava paralisado. A coragem de Carlos em um instante estava em risco. Porta-voz do inferno, o que você pensa que está fazendo? Carlos respondeu, tentando manter a voz firme, mas Daniela percebeu o tremor em sua mão. Ninguém precisa de violência. Por um momento, a atenção estava concentrada na arma. O grupo rival parecia hesitar, mas em um movimento brusco, o jovem disparou um tiro, que ricocheteou em uma parede próxima, fazendo todos se encolherem. A cena era como um pesadelo. O caos se instalou. Saia! Todo mundo sai! Gritou Daniela, mesmo sabendo que era um grito para o desespero. Com tudo desmoronando, o olhar de Ângela se escureceu, uma expressão que Daniela nunca tinha visto antes. Daniela, você não entende. Eu não sou quem você pensa que sou. A voz dela havia mudado, revelando uma camada de frieza que tinha se escondido por baixo do apoio que ela sempre ofereceu. Como assim? O que você quer dizer? Daniela perguntou confusa e assustada. As palavras dela estavam flutuando sem sentido em sua mente. Você acha que eu sou uma burrinha sonhadora? Eu sempre estive aqui para minha própria vantagem. O desafio, a sabotagem, tudo isso era parte do meu plano para afastar qualquer ameaça. E você, Daniela, é a maior ameaça de todas. A revelação da traição de Ângela cortou como uma faca. Cada palavra dela carregava um veneno que reverberava no ar. O que você está dizendo? Como pôde fazer isso? Daniela sentiu sua força se esvair. A lealdade estava se desintegrando diante de seus olhos. A multidão ao redor começava a chiar, se espalhando em desespero. Mas Daniela estava presa naquele momento. A verdade agora estava nua e crua. O que se escondia por trás da fachada de amiga e aliada? Ela havia confiado, e a traição era muito mais profunda do que imaginara. A arma ainda pairava entre eles, e o único caminho adiante parecia obscurecido por sombras de rancor e maiores desvios. Naquele caos, com o ambiente em erupção e alianças desmoronando, o que Daniela realmente poderia fazer? A apenas alguns passos de perder tudo, ela precisava tomar uma decisão. O próximo movimento poderia mudar tudo novamente. Mas qual seria? A sensação era sufocante. Cada batida do coração a impulsionava a agir. E assim, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, a pergunta ecoava. Quem ela realmente poderia confiar? A linha entre amiga e inimiga estava mais confusa do que nunca. A batalha estava apenas começando. Os olhos de Daniela estavam fixos na arma, e o mundo parecia ter parado. Cada batida do seu coração ecoava como um tambor de guerra. O medo era palpável. Por favor, não, pensou, enquanto observava a cena se desenrolar, cheia de tensão. A traição de Ângela a atingira como um soco no estômago, e agora risos e sussurros ecoavam ao redor. Desista! Carlos gritou, tentando manter a calma, mas todos percebiam o terror no seu olhar. O jovem com a arma tremia um pouco. Podia ser medo ou talvez nervosismo. E então, algo inesperado. Um estalo. Não de um tiro, mas de um celular. O som cortou a tensão como uma faca. Todos se viraram, surpresos. O invasor de cabelo encaracolado, confuso, olhou para o seu colega, que estava com a arma apontada. O que foi isso? Meus filhos, seus idiotas, é uma mensagem. Rápido! A urgência na voz do homem a fez tremer. O jovem abaixou a arma e a atenção se desviou. Enquanto isso, no fundo da sala, Daniela percebeu a luz piscando no celular de Ângela. Ela não podia pensar. Cada segundo era uma eternidade. O que está acontecendo? Daniela sussurrou para si mesma. O que aquelas mensagens poderiam conter? É um código. O homem gritou.
olhando o celular de Angela. Onde você conseguiu isso? Eu não sei do que você está falando. Angela se defendeu, mas seu rosto estava pálido e seus olhos maiores que o normal. Era a primeira vez que Daniela via medo genuíno na expressão dela. Basta, deixa em paz! Carlos exclamou, dando um passo à frente, a determinação nos olhos como um fogo. Todo o grupo assistia à dinâmica. Era como um jogo de xadrez, onde qualquer movimento errado poderia ser fatal. De repente, um clique, o som da câmera do celular, e a multidão parou para olhar. Era Daniela, que de modo instintivo pegou seu celular e fez uma transmissão ao vivo. Estamos sendo ameaçados. Precisamos de ajuda. Os olhares ao redor dela eram variados. Preocupação, medo, mas também uma semente de esperança. As pessoas estavam acordando. O início de uma revolução. Desliga isso! Ricardo gritou. Mas Daniela manteve o foco. Ela estava exposta, mas isso era tudo o que tinham. De repente, uma voz ecoou do fundo. Estou vendo tudo. Todos se viraram. Era um agente da segurança da empresa. O homem que estava por trás da sabotagem não era apenas um rival. Era alguém que fazia parte da estrutura de poder, que desde sempre desprezava as mulheres. O que você fez, Angela? O agente perguntou, os olhos azuis penetrantes. Você me traiu para proteger aquela mecânica de quinta? A atmosfera mudou novamente. Não era apenas um jogo entre amigos e rivais. Era uma rede de traições. Uma armadilha que se estendia além do que Daniela poderia imaginar. Ela se lembrava de momentos, risadas compartilhadas com Angela, e agora tudo parecia uma farsa. Eu não fiz nada! Acredite em mim! Angela gritou, seu rosto corando, revelando uma fraqueza que antes não tinha. Eu só queria proteger nosso espaço. Os invasores hesitaram. E Daniela, sentindo-se mais poderosa do que nunca, decidiu ir para cima. Não vamos mais nos calar. Não sou só uma mecânica. Sou uma mulher que luta pelos seus direitos. E você, Angela, vai ter que responder hoje. O silêncio tomou conta da oficina. A ferida aberta estava exposta. Poderia tudo isso ser uma atuação? Uma peça caótica de cada um tentando se salvar? O agente olhou para Angela com uma intensidade perturbadora. Você ainda tem tempo. Entrega tudo, ou isso só vai piorar. O que viria a seguir? Essas revelações mudariam tudo. As alianças estavam se desfazendo, o controle escorrendo entre os dedos, e Daniela, no centro, precisava encontrar a saída. Confiar em quem? Para onde ir? Sua determinação a impulsionava, mas o peso das escolhas estava se acumulando, e a cada segundo a pressão aumentava. A cena se desenrolava, e a verdade estava prestes a emergir como uma fera adormecida. Tudo havia mudado, mas para onde tudo isso os levaria? Os olhos de Daniela estavam fixos na arma, e o mundo parecia parado. Cada batida do seu coração ecoava como um tambor de guerra. O medo era palpável. Por favor, não, pensou, enquanto observava a cena se desenrolar, cheia de tensão. A traição de Angela a atingira como um soco no estômago, e agora risos e sussurros ecoavam ao redor. Desista! Carlos gritou, tentando manter a calma, mas todos percebiam o terror no seu olhar. O jovem com a arma tremia um pouco. Podia ser medo ou talvez nervosismo. E então, algo inesperado. Um estalo. Não de um tiro, mas de um celular. O som cortou a tensão como uma faca. Todos se viraram, surpresos. O invasor de cabelo encaracolado, confuso, olhou para o seu colega, que estava com a arma apontada. E que foi isso? Meus filhos, seus idiotas, é uma mensagem. Rápido! A urgência na voz do homem a fez tremer. O jovem abaixou a arma, e a atenção se desviou. Enquanto isso, no fundo da sala, Daniela percebeu a luz piscando no celular de Angela. Ela não podia pensar. Cada segundo era uma eternidade.
O que está acontecendo? Daniela sussurrou para si mesma. O que aquelas mensagens poderiam conter? É um código. O homem gritou, olhando o celular de Angela. Onde você conseguiu isso? Eu não sei do que você está falando. Angela se defendeu, mas seu rosto estava pálido e seus olhos maiores que o normal. Era a primeira vez que Daniela via medo genuíno na expressão dela. Basta, deixa em paz. Carlos exclamou, dando um passo à frente, a determinação nos olhos como um fogo. Todo o grupo assistia à dinâmica. Era como um jogo de xadrez, onde qualquer movimento errado poderia ser fatal. De repente, um clique. O som da câmera do celular, e a multidão parou para olhar. Era Daniela que, de modo instintivo, pegou seu celular e fez uma transmissão ao vivo. Estamos sendo ameaçados. Precisamos de ajuda. Os olhares ao redor dela eram variados. Preocupação, medo, mas também uma semente de esperança. As pessoas estavam acordando. O início de uma revolução. Desliga isso, Ricardo gritou, mas Daniela manteve o foco. Ela estava exposta, mas isso era tudo o que tinham. De repente, uma voz ecoou do fundo. Estou vendo tudo. Todos se viraram. Era um agente da segurança da empresa. O homem que estava por trás da sabotagem não era apenas um rival. Era alguém que fazia parte da estrutura de poder que desde sempre desprezava as mulheres. O que você fez, Angela? O agente perguntou, os olhos azuis penetrantes. Você me traiu para proteger aquela mecânica de quinta. A atmosfera mudou novamente. Não era apenas um jogo entre amigos e rivais. Era uma rede de traições, uma armadilha que se estendia além do que Daniela poderia imaginar. Ela se lembrava de momentos, risadas compartilhadas com Angela, e agora tudo parecia uma farsa. Eu não fiz nada, acredite em mim, Angela gritou, seu rosto corando, revelando uma fraqueza que antes não tinha. Eu só queria proteger nosso espaço. Os invasores hesitaram, e Daniela, sentindo-se mais poderosa do que nunca, decidiu ir para cima. Não vamos mais nos calar. Não sou só uma mecânica. Sou uma mulher que luta pelos seus direitos. E você, Angela, vai ter que responder hoje. O silêncio tomou conta da oficina. A ferida aberta estava exposta. Poderia tudo isso ser uma atuação? Uma peça caótica de cada um tentando se salvar. O agente olhou para Angela com uma intensidade perturbadora. Você ainda tem tempo. Entrega tudo ou isso só vai piorar. O que viria a seguir? Essas revelações mudariam tudo. As alianças estavam se desfazendo, o controle escorrendo entre os dedos. E Daniela, no centro, precisava encontrar a saída. Confiar em quem? Para onde ir? Sua determinação a impulsionava, mas o peso das escolhas estava se acumulando e a cada segundo a pressão aumentava. Nesse tumulto, uma terceira pessoa apareceu, alguém que ninguém esperava. Um dos mecânicos mais velhos da oficina, seu Miguel, um homem que sempre foi gentil e tinha um jeito sábio. Ele estava ali, testemunhando tudo. E então, em meio a toda a confusão, ele balançou a cabeça, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Chega! É hora de vocês saberem a verdade. A clareza em sua voz fez o silêncio ficar ainda mais intenso. Eu trabalhei para a empresa sim, e posso confirmar, a sabotagem não foi para nenhum de vocês. Foi uma testagem, para ver até onde vocês chegariam. A verdade é que tudo foi manipulado. E a pior parte, estou aqui porque sou seu pai, Daniela. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. O que isso significava? Ele sempre esteve ali, mas nunca realmente esteve presente. Os olhares de Daniela mudaram de horror para a incredulidade. Ela sempre se sentira sozinha nesse mundo, lutando cada batalha sem apoio.
e agora seu próprio sangue estava envolvido em todo esse enredo cruel. Não pode ser verdade! Ela gritou, a confusão dominando sua mente. Como você pôde fazer isso? Eu fiz o que pude para proteger você, mesmo que tenha feito escolhas erradas. A voz de seu Miguel tremia, mas seu olhar era firme. O clima pesado trouxe novas emoções à tona, e a confusão crescia. O que Daniela faria agora, se o homem responsável por sua criação tivesse estado atrás desse jogo injurioso? A verdade parecia mais pesada do que a traição de Ângela. O que estava em jogo era maior do que ela poderia imaginar. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo em direções que ela jamais esperaria. As alianças mudavam, as traições se desdobravam e a batalha estava longe de terminar. A vida de Daniela estava prestes a se transformar de maneira que ninguém podia prever. Com seu mundo desmoronando ao seu redor, ela precisava decidir rapidamente qual caminho seguir. A única certeza era que, ao final, nada seria como antes. Os olhos de Daniela estavam fixos na arma, e o mundo parecia ter parado. Uma onda de choque reverberava pelo ambiente, e sua mente girava em frenesim. A traição de Ângela tinha cortado como vidro afiado, e agora seu Miguel revelava ser seu pai. O que poderia ser mais devastador? Mas o aterrorizante ainda estava por vir. Antes que alguém pudesse processar a confusão, um estrondo ecoou da porta dos fundos. O grupo de homens da empresa rival congelou. O que poderia ser? As preocupações e os olhares nervosos trocaram-se entre eles. Algo, ou alguém, estava prestes a entrar na batalha. A porta se arrombou, e então uma figura apareceu em meio à fumaça e sombras. Era uma mulher, com cabelos longos e revoltos, vestida de maneira que deixava claro seu poder e autoridade. Pararam! Não se movam! Ela emitiu a ordem como um trovão. O som da sua voz era firme e gelado. Os invasores hesitaram. Quem é você? O líder perguntou, claramente intimidado. Meu nome é Laura, e sou a CEO da empresa que vocês pensavam que podiam abalar. Ela olhou com desprezo para os homens ali parados, e Daniela sentiu um frio na espinha. Laura era famosa no setor. Uma mulher que havia subido no mundo dos homens, o que tornava sua presença ainda mais impactante. Detrás dela, vários seguranças entraram, formando uma barreira entre eles e os invasores, prontos para agir. Daniela mal podia acreditar. Aquela mulher era uma lenda, e agora estavam todos ali, à sua mercê. Se a situação parecia caótica antes, agora tornava-se uma nova camada de aflição. Mas o que você está fazendo aqui? Ângela parecia desesperada, e a fragilidade na sua voz era palpável. Como a mulher que tanto admirava poderia estar ali? Eu estou aqui porque há algo que vocês não sabem. A sabotagem, o que aconteceu na nossa empresa, foi tudo orquestrado por mim. As palavras de Laura pesaram no ar. Daniela quase não pôde respirar. O que isso significava? O mundo que ela conhecia estava desmoronando. O choque no rosto de Ângela era inconfundível. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! O desespero lhe deu coragem, mas rapidamente desapareceu quando Laura blindou o olhar. Eu não brinco com meu legado, Ângela. E você, utilizando tudo isso em destruição, o que você pensa que vai ganhar? Estava esperando o momento certo para pegar você e aquelas mecânicas de uma vez. Depois dessa revelação bombástica, um murmúrio percorreu a multidão. Vozes de espanto. Por que você faria isso? As mulheres na engenharia precisam de suporte e respeito, não de traição. Daniela exclamou, o pânico substituído por uma determinação traiçoeira. Pela primeira vez, ela se sentia forte. Era hora de reivindicar seu espaço. Laura deu um passo à frente, ainda com um sorriso gelado. Suas idealizações românticas não importam. O mundo não é justo, e você não pode resolver isso com mecânica e habilidade.
Às vezes, você tem que sacrificar o que pensa que é certo. A tensão estava em seu ápice. Daniela olhou para Carlos, depois para seu Miguel. As alianças não existiam mais. Tudo era uma fábrica de mentiras e decepções. As revelações estavam rasgando os laços de amizade em um mar de traições. As pessoas ao redor estavam em estado de choque. Ninguém sabia mais em quem confiar. Em um último impulso, o jovem do grupo de invasores agarrou a arma novamente e apontou para Laura. Você acha que pode nos intimidar? Hoje vamos derrubar o seu reinado. Não, espera! Daniela gritou, mas já era tarde. O tiro foi disparado. E foi nesse momento, enquanto todos olhavam para a direção do disparo, que uma explosão veio do fundo da oficina. O barulho ensurdecedor e a luz ofuscante mudaram tudo. Daniela se viu sendo lançada para o chão, atingida pela onda de choque. A dor a envolveu, enquanto a confusão reinava. A última visão que teve foi do caos ao redor e dos rostos que agora pareciam estranhos. Laura, seu Miguel, Ângela. Todos estavam perdidos em meio à fumaça e gritos. E então, tudo escureceu. O que realmente aconteceria agora? As revelações e a luta pela verdade estavam no horizonte. Poderia tudo voltar ao que era antes? Ou a explosão tinha mudado o curso de suas vidas para sempre? As perguntas estavam no ar enquanto Daniela mergulhava em escuridão, sem saber se voltaria a ver a luz. Daniela sentiu a dor de cabeça explodindo enquanto acordava. Uma luz ofuscante entrava pelos ferros retorcidos da oficina. Ela respirou fundo, tentando processar os últimos eventos. O que havia acontecido? O som estrondoso ainda ecoava em sua mente, e o caos parecia um pesadelo distante. Daniela, você tá bem? A voz de Carlos a alcançou e ela conseguiu girar a cabeça levemente. Ele estava ao seu lado, cercado por um grupo, todos com expressões de preocupação. O calor do momento ainda pairava no ar, mas havia uma nova sensação, como se um peso se acumulasse. E a Laura? E a Ângela? Daniela tentou se levantar, mas a dor a fez gemer. Carlos a ajudou, seus olhos fixos, como se tentasse entender o que estava acontecendo. O ambiente estava comprometido. Algumas pessoas pareciam atordoadas. Foi então que um grito agudo cortou a tensão. Ela não pode ser de confiança. Não agora. Um dos homens do grupo rival, ainda de pé, apontou para Ângela. O clima de confusão aumentou e Daniela franziu a testa. Como assim? Daniela perguntou, sua voz quase inaudível, mas cheia de firmeza. O que você quer dizer? Ela sabia de tudo, o tempo todo. A sabotagem foi ideia dela e da Laura. Estava tudo combinado. O homem parecia fora de si, mas havia um fogo em seus olhos. A tensão na sala ficou elétrica. Todos se voltaram para Ângela. Isso é mentira! Ângela gritou, um olhar desesperado. Mas a dúvida já pairava no ar. Daniela notou o jeito como a amiga estava tremendo. Sua expressão era de medo, mas também de algo mais. Você realmente acreditou que estava do meu lado? A voz de Laura cortou de novo. Ela, que parecia uma força da natureza, agora estava paralisada pelo impacto da revelação. Você poderia ter tudo, Ângela, mas escolheu ser traidora. O que estava em jogo não era apenas o seu espaço, mas a nossa estratégia. As palavras de Laura acertaram como uma bomba. Daniela olhou para os dois lados, tentando entender a trama que a cercava. Era uma guerra de traições, e Ângela estava no centro dela. O peso das decisões pesava sobre todos. Eu fiz o que fiz por sobrevivência. Ângela respondeu, agora quase em lágrimas. O mundo é cruel e eu só queria ser vista. Eu pensei que se vocês falhassem, eu conseguiria meu espaço. A incredulidade nas vozes ao redor aumentou.
Não apenas Daniela, mas todos estavam repensando as lealdades. Carlos fez um movimento, avançando. E o que ganhamos com isso? Vidas destruídas, de pessoas que merecem um lugar? Você se esqueceu de que a força vem da união? Enquanto isso, em meio ao canto da oficina, um estrondo começou a crescer. O cheiro de fumaça começou a penetrar o ar, e ao olhar em volta, Daniela viu uma rachadura na parede. Um dos motores que eles haviam deixado ligado falhou, emitindo ruídos altos e ameaçadores. "Precisamos sair! Agora!" ela gritou, o foco mudando rapidamente. Mas antes que pudesse pensar na próxima jogada, mais uma verdade explodiu. O líder do grupo rival, que parecia cada vez mais frenético, olhou para alguém nas sombras. "Valentina! Você! Eu sabia que você não tinha morrido!" Todo mundo virou em uníssono, e o que Daniela viu a paralisou. A mulher que até então estava nas sombras se aproximava, seu olhar impiedoso fixado nos homens. Era Valentina, que todos acreditavam ter desaparecido numa missão anos atrás. A presença dela recebeu um impacto como se o tempo tivesse parado. Surpresa! O que achou que eu iria fazer? Assimilar o fracasso? Nunca! O ar se tornou elétrico, como se o destino estivesse mudando drasticamente. "O que tudo isso significa? Você estava com eles?" Daniela indagou, a confusão se acumulando. O cenário era surreal, uma teia de verdade se entrelaçando. Valentina avançou. Suas intenções eram incertas. "Vamos ver quem realmente é forte aqui. As alianças mudaram, e você ainda pode escolher seu lado, Daniela. Faça a escolha certa." Ela sussurrou. O dilema estava lançado, e tudo ao redor parecia falhar. A sala estava cheia de incertezas, e Daniela se viu no centro. Como a batalha entre os personagens continuava a se desdobrar, a capacidade de Daniela de confiar em alguém estava se desmoronando. Onde estavam seus aliados? Quem realmente estava ao seu lado? E assim, o peso das decisões recaiu sobre ela, enquanto o espaço parecia girar, revelando o quão longe eram capazes de ir. A cada segundo, a pergunta ecoava: quem verdadeiramente poderia ser confiável nessa guerra de enganos? Daniela olhou para Valentina, confusionada. O que ela estava dizendo? Como assim alguém que todos pensavam ter desaparecido estava ali, viva, no meio de tudo isso? A sensação de um mundo se desmoronando voltou com força. "Você estava viva o tempo todo?" Daniela perguntou, sua voz trêmula, tentando entender essa reviravolta. Valentina sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Eu não apenas sobrevivi, minha querida. Eu estava planejando observar como você, sua mecânica de quinta, se provava. E olha só, você está aqui, presa no meio de uma trama que nem imagina." Os olhares se viraram, um misto de espanto e medo. A tensão se acumulava, como um fio prestes a arrebentar. "Espera, isso é uma armadilha? Você planejou tudo isso?" A mente de Daniela girava. Cada palavra dela era como um golpe. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira que ninguém previra. "Ah, você é mais esperta do que pensei", Valentina disse, com um brilho malicioso nos olhos. "Sim, tudo isso foi para você e Ângela. Vocês achavam que poderiam se unir e desafiar a ordem. Mas eu estou aqui para garantir que as coisas fiquem como devem ser, sob meu controle." Nesse instante, algo dentro de Daniela se quebrou. Uma raiva profunda emergiu, misturada com uma determinação renovada. "Você não pode controlar as vidas das pessoas assim. É hora de libertar essa oficina desse ciclo de traição e medo." A multidão ao redor tornou-se um eco do que Daniela sentia. Murmúrios e olhares nervosos. Os homens da rivalidade hesitavam. "O que nós fazemos?" Um deles perguntou com a voz trêmula. Cada um deles estava mais interessado em sua própria sobrevivência do que qualquer outra coisa. Valentina inclinou a cabeça, como se estivesse esperando esse momento. "Então você se levantou contra mim? Tudo bem. Mas parem para pensar. Hoje não é só uma questão de patentes e motores. É sobre o controle. É sobre quem realmente manda nesse lugar.
Daniela se virou para Carlos e seu Miguel, cujos rostos expressavam confusão. Vamos, não podemos deixar que ela saia impune. A adrenalina pulava em suas veias, enquanto o pânico aumentava. Nesse momento crítico, algo estrondoso aconteceu. A oficina começou a tremer. As paredes vibravam. Era como se a própria estrutura estivesse reconhecendo a tensão insuportável. O que está acontecendo? Daniela gritou, tentando se manter estável. Era então que um alto barulho se fez ouvir, e uma parte do teto desabou. Todo mundo caiu ao chão, e um grito ecoou. O caos reinou. Cuidado! Carlos gritou, mas era tarde demais. O espaço estava se desmoronando. Daniela teve apenas um segundo para observar Valentina, seus olhos agora cheios de medo. Ela foi engolida pelo desabamento, desaparecendo em meio aos escombros. Ninguém conseguiu reagir. Era um desperdício mortal, uma reviravolta dramática que desestabilizou tudo. Todos estavam em choque, prestes a sair do horror. Daniela levantou e começou a gritar. Precisamos escapar, agora! Mas o pânico transformou-se em desespero. E então, entre os escombros e o caos, um sorriso apareceu. Era Ângela, que havia se ocultado desde o início. Viram? E que esperavam? Lealdade? Unir-se só traz traições. As palavras dela cortaram Daniela como uma lâmina afiada. O que você quer dizer? Daniela questionou, a desconfiança crescendo. Estava tudo organizado, minha amiga. A sabotagem, o desmoronamento, isso era só o começo. E quando você viu tudo desmoronar, pôde entender o verdadeiro plano. Isso sempre foi uma grande disputa. Ângela sorriu novamente, agora com um brilho de triunfo. Agora, Daniela tinha que decidir em quem confiar. As alianças estavam se desfazendo diante dela, e cada revelação tornava tudo mais confuso. O chão estava se partindo, não apenas físico, mas emocionalmente. O que tudo isso significava? Quem realmente tinha um plano? Todos que ela achava que conhecia estavam revelando facetas que jamais imaginou. A atmosfera estava pesada, e a batalha não acabara ali. O que tinha se transformado em uma luta de lealdades, agora era um jogo perigoso e sombrio. Daniela precisava sair daquela situação, mas a pergunta ecoava em sua mente. Quem era ainda seu aliado? E a maior revelação estava prestes a acontecer no instante mais inesperado. Daniela ficou paralisada. O silêncio do lugar cortava como lâmina. Olhou para Ângela, o coração batendo forte. Como assim uma arma? O que você planejou realmente? As palavras saíram em um sussurro urgente, mas o desespero crescia. Os outros estavam confusos, os rostos misturados de medo e descrença. Carlos a puxou pelo braço, tentando mantê-la segura. Vamos sair daqui, Daniela. Agora! A voz dele estava trêmula. A sala começou a tremular e alguém gritou para fugir, mas a tensão no ar era palpável. Ângela começou a rir, uma risada que ecoava nas paredes da oficina, uma gargalhada política. Vocês ainda não entenderam? Estavam todos jogando o jogo errado. Ah, Daniela, você nunca percebeu, não é? Ela fez uma pausa, e os olhos de Daniela se arregalaram. Você sempre foi a peça-chave, mas eu só estava esperando a hora certa. E aqui estamos, meu amor. O olhar de Daniela se endureceu. Desculpe, mas pelo menos eu sou leal. A diferença entre nós é que eu valorizo as pessoas. A raiva borbulhou, mas ao mesmo tempo a dúvida começou a tomar espaço. Loyalty? Oh, isso é tão adorável! Não tem ilusões, querida. Esta não é uma história de princesas. É uma batalha por poder. Ângela se aproximou, quase com um brilho de triunfo nos olhos. Os murmúrios da multidão aumentaram. As pessoas pareciam estar divididas, algumas paradas em choque, outras buscando uma saída. Nesse instante, a sala tremeu novamente. Não era só tensão, era algo maior. Foi quando um barulho estrondoso fez o teto estalar e parte do armazém desabou. Daniela se jogou para o lado,
e o medo a invadiu. O caos reinou quando pedaços de metal e madeira caíram ao chão. O desmoronamento parecia um eco do que estava acontecendo com suas amizades. Em meio a toda essa confusão, outra figura surgiu nas sombras, uma mensagem ressoando. O que está acontecendo aqui? Um homem passou pela porta principal, um oficial da segurança da empresa rival. Vinha com uma expressão mortal. Você realmente acha que pode desafiar a ordem? Estou aqui para terminar o que você começou. Daniela virou a cabeça. O reconhecimento a atingiu como um soco. Era Marco, o antigo colega de faculdade. Alguém que pensou estar fora desse jogo. Marco, o que você está fazendo aqui? A traição de ver um rosto familiar subiu como um tsunami, inundando seu coração de incertezas. Ele estava do lado dos invasores. Você me deixou sem escolha, Daniela. Sua revolta trouxe isso, mas relaxe, você não vai se machucar. Não se você se comportar. Sua voz era suave e ameaçadora, as palavras como ácido. O pânico se espalhou pelo grupo. O jogo que parecia ser apenas entre ângulos de rivalidade estava agora se desdobrando em algo muito maior. Não vamos sair impunes! Carlos gritou, decidido, mas suas palavras estavam longe de ser incríveis. A sala estava cercada. As alianças, que pareciam ser inquebráveis, estavam se rompendo em mil pedaços. A tensão era palpável, e Daniela, agora mais confusa do que nunca, olhou para Ângela. Então era você quem estava por trás disso tudo. Não acredito que você me traiu. A verdade atingiu como um raio. A traição estava mais próxima do que pensava, como uma cobra se escondendo entre as folhas. E no clímax de tudo, o chão tremeu mais uma vez. Os alarmes começaram a disparar. Isso não é um treino! Todos precisamos sair, agora! As vozes ecoaram, e o pânico tomou conta do lugar. Mas antes que alguém pudesse se mover, um grito irrompeu do fundo. Socorro! Era uma voz. A imobilidade do momento transformou-se em um frenesi. O medo se misturou com a urgência. O que estava realmente acontecendo? O caos tomou conta. A mulher que havia sumido e se tornado parte da sombra estava ali, indefesa. Marco, agora sem controle, avançou com a arma para a frente. Silêncio, ninguém se move. E naquele exato momento, a sala ficou parada. Uma tempestade emocional escondida sob a superfície. O que você vai fazer? Daniela gritou, seu olhar agora cheio de clareza. A escolha estava diante dela, lutar ou fugir. Quem ela poderia confiar? O que estava realmente em jogo? E a única certeza que restava era que, no centro da tempestade, havia uma verdade a ser revelada. O fio da confiança estava rompido, e o futuro de todos estava na linha. E então, Daniela se viu em um dilema. Como salvar a si mesma e aqueles que amava? O que mais seria revelado na tempestade que se aproximava? A poeira ainda pairava no ar, e o cheiro de metal retorcido era opressivo. Daniela se levantou lentamente, sentindo um galo na cabeça e o coração acelerado. O caos ao redor era palpável. As paredes tremiam enquanto a situação se desenrolava. O teto desmoronou e a filha da Ângela riu como se tivesse ganho. É isso que você queria, não? Ângela cutucou Daniela com raiva, seus olhos brilhando com uma mistura de desespero e fúria. Daniela aperta os punhos. Se você tivesse me dito a verdade, talvez as coisas não estivessem assim. Eu não sou a vilã aqui. Não posso deixar você tomar o meu lugar, Daniela. Ninguém quer você. O coro de vozes se misturava em gritos. A tensão da sala era pesada como chumbo. O rosto de Marco estava cheio de desprezo, mas havia um traço de medo em seus olhos. Você não entende. Isso é maior do que todas vocês. Um manto de silêncio cobriu todos. O pânico estava por toda parte, e Daniela teve um lampejo de clareza. Isso não é só sobre nós.
Isso é sobre todas as mulheres que tentam ter espaço nesse universo masculino. Os homens ao redor balançaram a cabeça. Alguns hesitaram. Carlos gritou: "Vamos acabar com essa batalha de uma vez!" Enquanto o pânico dominava a sala, um novo estrondo ecoou, e a segurança finalmente chegou. O líder da equipe de segurança apareceu, com um olhar feroz. "Precisamos de ordem aqui. Todos fora. Agora!" Os invasores hesitaram. A chance de fuga estava diante deles. Entretanto, a dúvida pairava no ar. Daniela olhou para Ângela uma última vez. As palavras começaram a despejar de seu coração. "Por que você não pode simplesmente admitir que estava errada? Vamos lutar juntas. Não precisa ser assim." "Lutar juntas? E como você acha que isso poderia acabar bem?" O tom de Ângela se suavizou por um segundo. Mas então ela apertou o punho e gritou: "Que se danem todos!" Num ímpeto, a verdade se revelou nas vozes ao redor. Não podemos mais ficar neste ciclo de ódio." Outros começaram a gritar em concordância, e a sala se tornou uma panela de pressão de emoções. A segurança começou a afastar todos. Daniela olhou para Carlos, um leve sorriso nos lábios. "Estamos juntos nisso, certo?" Ele acenou com a cabeça, sua determinação renascendo. O conflito se intensificava, mas a verdade finalmente começou a se soltar como um peso aliviado em suas consciências. Quando os últimos gritos passaram, e o desejo de lutar teve seu ápice, uma onda de união envolveu todos. Mas o que viria agora? O futuro delas era incerto, mas Daniela sentia que havia algo mais profundo e poderoso em sua intenção. Enquanto as luzes na oficina piscavam e todos se dispersavam, uma verdade ficou clara. Ela nunca havia lutado sozinha. Ao olhar para o espaço agora em silêncio, sabia que esse não era o fim. Havia mais histórias por vir, mais batalhas a enfrentar. As alianças estariam sempre em construção, e a luta por espaço certamente continuaria. O que Daniela não sabia era que, ao dar voz a todas aquelas emoções, havia plantado uma semente de esperança em cada um que ali estava. E a luta pelas mulheres na engenharia agora estava apenas começando. E você, querido leitor, precisa fazer sua parte. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Está tudo em jogo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada incrível. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como a história termina. E inundem a seção de comentários com suas rés.